Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estão todos me ouvindo bem, me vendo bem? Tudo em ordem para eu começar nosso tema de hoje? Sim, professor. Que bom, fico feliz. Muito bem. Eu vou dar essa aula hoje, ao vivo em cores, a próxima aula ao vivo em cores, e 2 vão ser gravadas. E depois eu retomo as aulas ao vivo e em cores. Muito bem. O tema que nos traz aqui, então, nessa noite de hoje, é o tema da sucessão na classe do colateral. Como os senhores se lembram, nos nossos últimos encontros, nós trabalhamos a questão do cônjuge e do companheiro que ocupam, agora, no mesmo inciso, após a decisão do STF, o terceiro lugar na vocação hereditária do artigo 1829. O terceiro lugar é o do cônjuge e do companheiro. Agora, o que acontece? O Código Civil diz que, na falta de descendentes e ascendentes, artigo 1838, será deferida por inteiro a sucessão ao cônjuge sobrevivente, tema que trabalhamos até a aula passada. Diria eu, cônjuge ou companheiro sobrevivente, porque o STF equiparou em matéria de concorrência e de vocação hereditária a situação do cônjuge e do companheiro, em que pese eu não vou retomar a ideia que o debate sobre ser ou não herdeiro necessário não está resolvido, mas não vou retomar toda a aula a mesma ideia. Então, na sequência do Código Civil, nós iremos agora para o inciso 4º do artigo 1829, que vai tratar da sucessão na classe dos colaterais. Sucessão na classe dos colaterais. E se os senhores lerem, então, o artigo 1839, agora que o Marcelão chegou lá de Minas Gerais, você vê que BH é longe, ele demora um pouco mais para chegar. Apesar que o Matheus está lá em Santa Catarina, em algumas das múltiplas propriedades dele, chegou no horário. E o Cícero também, apesar da Bahia ser tecnicamente mais longe de São Paulo, chegou antes. Isso é uma questão que a temporalidade e a espacialidade nem sempre dialogam, né? A Bruna está com uma cara de assustada hoje, coitada. Tudo bem, Bruninha? Você está bem? Tá com saúde, a família, está tudo tranquilo? Eu vi belas fotos suas e do Cairala, do escritório Cairala Leite Advogados. Então, eu estou... Estou bem, professor. Tá bem, né? Fiquei sabendo que você achou boas as fotos, nem parecia que era eu, né? Se o Cairala disse, é por conta e risco dele. Quer dizer, ele inventa... Fiquei sabendo. Eu não falei nada. Nem falaria, Bruna. Nem é meu estilo. O Cairala, às vezes, realmente tem uma imaginação fértil. Mas é um bom moço. Tem futuro. Bom, muito bem. Então, depois do 1838, o 1839 vai dizer que não havendo cônjuge / companheiro sobrevivente, serão chamados a suceder os colaterais até 4º grau. Os colaterais até 4º grau. No direito civil, pré-Código Civil e pré-Lei Feliciano Pena, que é de 1907, o direito das ordenações do reino, os colaterais chamados a suceder eram os colaterais até 10º grau, como eu já alertei vocês nesse curso. 10º grau. E a Lei Feliciano Pena reduziu para 6º grau. E depois, o Código 16, nos seus finalmente, foi para 4º grau. Então, o colateral chamado à sucessão, desde que não haja descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, é o colateral até 4º grau. O professor Nestor Duarte conta que uma época, por conta da sucessão de um francês chamado Deleuze, o regime de Getúlio Vargas mudou o Código Civil para colateral de 3º grau, por um período curto, para que pudesse excluir os parentes franceses desse Deleuze e que o Estado brasileiro recebesse herança por ausência de colaterais. Mas você vai dizer, mas espera aí, Simão, mas a sucessão desse Deleuze já estava aberta, porque já tinha morrido, mesmo mudando a lei depois, eu aplico da época da sucessão. Sim. Então, os parentes do Deleuze herdariam, sim. Mas o Supremo, numa verdadeira bruxaria jurídica, coisa que o Supremo hoje faz todo dia, naquele tempo não fazia nunca, então até assustava.
resolveu aplicar retroativamente a regra sucessória. Hoje seria normal, porque hoje coelho é família, e coelho viaja de avião, enfim. Hoje é o tempo da pouca técnica e do muito oba-oba. O direito hoje ele é um direito cantado em verso e prosa na Marquês de Sapucaí e no Supremo. São os dois lugares que ele é cantado em verso e prosa. Naquele tempo foi chocante. E pior, isso não tenho certeza, me parece que o próprio ministro que decidiu, me parece, mas a Bruna certamente vai ver o caso de Deleuze e vai trazer todas as repercussões para a gente, foi o próprio Carlos Maximiliano, que é um homem que tem um trabalho fantástico sobre a questão da retroatividade e retroatividade das normas. E o Deleuze, então, dançou, e seus parentes franceses dançaram nessa mudança. Então, na época do Código 16, foi 6º grau, 4º grau, 3º grau, teve várias épocas. Mas, quando o Código 16 finou-se, quando entrou em vigor o Código atual, no último suspiro do Código 16, naquele tristíssimo dia 10 de janeiro, ou 9 de janeiro, 9 de janeiro de 2003, que dia 10 entrou em vigor o Código Novo, os colaterais chamados à sucessão eram os colaterais até 4º grau. Portanto, nesse ponto, nós mantivemos a mesma, vamos dizer, o mesmo número de graus para chamar os colaterais à sucessão. Bom, Cairala, tem aí slide com contagem de graus na classe dos colaterais ou já começa na vaca fria direto, que são os casos concretos? Ele começa na vaca fria direto, professor. Não tem a contagem de graus na classe dos colaterais? Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Nós temos os seguintes parentes colaterais, segundo o Código Civil, que só admite colateral até 4º grau. Eu achei aqui o do 1594, professor. Então tem os colaterais. Achei aqui. Eu achava que tinha, mas como eu estou com quase 50 anos e o Cairala praticamente 22, a memória dele é melhor que a minha. Mas nesse caso não foi. Então, vamos começar contando os graus. Eu tenho os seguintes 6º grau, que nunca é visto no Brasil. Então, um decreto tal, só beneficiando até 2º grau. Olha, eu achava que era 3º, Cícero. Reduziu de 6º grau para 2º grau. E aplicação retroativa. Agora, o Cícero, por favor, veja se você acha, se não foi o Carlos Maximiliano que estava no Supremo. Eu acho, assim, o Nestor contou isso para mim numa conversa en passant, e eu nunca mais esqueci que é o caso do Deleuze. Mas eu não sei se era o Carlos Maximiliano, mas acho que era. Bom, então vamos voltar aqui. Obrigado pela informação. Os colaterais, então, são classificados, divididos em colateral de 2º grau, 3º grau e 4º grau. É isso. Olha aí. Olha o que diz o Carlos Maximiliano. A opulência daquele estrangeiro fora adquirida por meios tortuosos, tais que, ao se abrir inquérito para apurá-los, não achou ele outra porta para escapar, senão o suicídio. Sobreveio ali, então, colimando impedir que a fortuna, a vida em detrimento do Estado, fosse para a mão de alienígenas. Alienígenas parecem marcianos, o ET. Mas olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. É uma decisão que o Supremo podia dar hoje. Como o Supremo hoje não tem técnica, ele é justiceiro, a decisão do Carlos Maximiliano é justiceira. Diz assim, como o dinheiro é ilícito, ou o dinheiro não tem explicação, a gente vai e tira dos herdeiros, esquece a Cesine e retroage uma regra sucessória. Isso é muito equivocado. Obrigado, Cícero. Bom, então os colaterais podem ser de 2º grau, que são os irmãos. 3º grau, que são os tios e os sobrinhos. E 4º grau, que são os primos irmãos, tio avô e sobrinho neto. Vamos então contar graus. A e B são irmãos. Evidentemente, para contar graus na classe dos colaterais, o 1594 determina que eu busque um ascendente comum. Então, entre A e B, que são irmãos, o ascendente comum é o pai de ambos.
reparem que eu conto um grau de A para o seu pai, subo um grau na árvore genealógica e desço um grau do pai para B. Então, os irmãos são colaterais de segundo grau. Um grau para cima e um grau para baixo. Os irmãos são os únicos colaterais de segundo grau. Simão, tem colateral de primeiro grau? Não, impossível. Porque sempre eu preciso subir até um ascendente comum, o que já dá um grau, e depois descer. Então, no mínimo, eu vou ter 2. No mínimo, um grau para subir e, no mínimo, um grau para descer. Logo, não há colateral de primeiro grau. Vamos para o próximo slide, Kairala, por favor. Ah, não, mas aí já não tem mais nada a ver. Não tem nenhum outro grau de contagem de grau no 1594? Isto. Não, só tem esses daí, né? Não tem mais nenhum outro, certo? Então pode fechar os slides. Com relação aos tios, eu sou colateral do meu tio de terceiro grau. Reparem, eu subo um grau até meu pai, que é irmão do meu tio. Mas meu pai e meu tio, que são irmãos, estão na mesma linha. Eu preciso buscar alguém acima deles, que é o avô, pai do meu pai. Então, eu para o meu pai, primeiro grau, o meu pai para o pai dele, que é meu avô, segundo grau, e desce um grau para o meu tio, que é irmão do meu pai. Portanto, tios e tias são colaterais de terceiro grau com relação aos seus sobrinhos. Da mesma forma, se eu for contar graus entre mim e o meu sobrinho, que é filho da minha irmã. Eu para o meu pai, primeiro grau, eu para minha irmã, segundo grau, e o filho da minha irmã, meu sobrinho, é meu colateral de terceiro grau. Então, na relação tio-sobrinho, que tem um nome de relação avuncular, avunculus, em latim, era o tio materno. Na relação avuncular, entre mim e o meu sobrinho, ou entre mim e meu tio, o ascendente comum é o meu avô, ou o pai do meu pai. Muito bem. Agora, quando eu resolvo aumentar para o quarto grau, eu tenho um problema. Porque eu tenho o chamado tio-avô, que é irmão do meu avô. Certo, Henrique? Meu tio-avô é o irmão do meu avô. Então, entre mim e o meu tio-avô, quem é o ascendente comum que eu vou ter que subir na árvore? Entre mim e o meu tio-avô, quem é o ascendente comum? Para responder, professor? Claro, evidente. Se eu estou perguntando, por É o bisavô. enquanto, se eu ouvir respostas. Fale. É o bisavô. Por quê? Porque o bisavô, eu, para o meu pai, primeiro grau, para o meu avô, segundo grau, para o meu bisavô, terceiro grau, e o meu bisavô é o pai do meu tio-avô. Portanto, quarto grau. Eu subo 3 graus e desço 1. O tio-avô é o colateral de quarto grau e o bisavô é o ascendente comum. Vamos lá, Henrique, agora. E entre mim e o meu sobrinho neto? Quem é o ascendente comum entre mim e o meu sobrinho neto, que também é colateral de quarto grau? É o pai. Sobe o pai das 3. Primeiro grau eu subo até meu pai. Do meu pai eu desço para o meu irmão. Do meu irmão eu desço para o filho do meu irmão, que é o meu sobrinho. E descendo mais um, eu chego no meu sobrinho neto. Ou seja, de mim para o meu pai, 1 grau. Do meu pai para o meu irmão, 1 grau. Do meu irmão para o filho dele, mais 1 grau, 3. E o sobrinho neto é filho do meu sobrinho, 4º grau. E Henrique, e o último, colateral, que é o primo irmão de 4º grau? Quem é o ascendente comum entre mim e o meu primo irmão ou minha prima irmã? É o avô, professor. Por quê? Agora explica a conta. Porque, sendo ele filho do tio, e sendo o ascendente comum com o tio-avô, você sobe o pai, sobe o avô, desce mais 1 grau. Terceiro grau, o tio, desce mais 1 grau, 4º grau, primo irmão. Então, o que a gente chama popularmente de primo irmão, ou primo de primeiro grau, tecnicamente é primo colateral em 4º grau. Tecnicamente não existe
colateral de primeiro grau. Os primos irmãos, filhos dos meus tios e das minhas tias, são colaterais de quarto grau. E não tem colateral de quinto grau. Um dia, eu estava falando com uma prima irmã do meu pai, lá do interior, e ela dizia assim, é tão bom ter você como primo. Eu que só dava uma sacaneada, eu falei assim, eu não sou seu primo tecnicamente. O meu pai é, mas não há colateral de quinto grau. Ela ficou um pouco chateada com essa observação. Eu falei, mas a gente é primo afetivo, mas juridicamente não há colateral de quinto grau. Então eu recebi na minha casa, na minha mãe ontem, a minha prima, a Laís, que é prima irmã, prima popularmente de primeiro grau, portanto ela é minha colateral de quarto grau, a minha prima. E as minhas priminhas, filhas dela, não são minhas parentes. Para minha tristeza, que eu adoro as duas, mas sou até padrinho de uma delas. Mas não há parentesco civil entre filhos de primos, porque o parentesco para no quarto grau. Bom, as regras da sucessão na classe do colateral são regras muito interessantes, porque a primeira delas vai dizer que na classe dos colaterais, os de grau mais próximo excluem os de grau mais remoto, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Ou seja, em termos de colaterais, a regra de ouro número 1, que eu dei lá atrás, quando eu expliquei a sucessão do descendente, tem total aplicação. Ou seja, a regra pela qual grau mais próximo exclui grau mais remoto é perfeita. A única exceção que está no artigo 1840 e repetida no 1853 é que somente se dá direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com o irmão destes concorrerem. Nós temos, na classe dos descendentes, aula que já dei para vocês, um direito de representação que não tem fim. Ele não tem limites. Na classe dos descendentes, não há limites. Na classe dos colaterais, há um único exemplo de exceção. Irmão do morto concorrendo com sobrinho do morto. Segundo grau concorrendo com terceiro grau. Não há nenhuma outra hipótese de representação. O Código Civil restringiu a representação à concorrência de irmão do morto com sobrinho do morto. Segundo grau, que excluiria terceiro, dividindo herança com terceiro grau. É uma única hipótese de exceção. Carla, vamos ver aí que tem slide, que eu nem me lembro mais. Abre aí o primeiro slide que trate da sucessão do colateral. Pula esse, por favor. Se esse é o primeiro, pode pular. Pode pular também esse. Para só um pouquinho aqui. Se eu tiver dois irmãos concorrendo à herança do irmão falecido, e os dois irmãos são irmãos ou de mesmo pai ou de mesma mãe, ou seja, eles são irmãos unilaterais, não de mesmo pai e de mesma mãe, ou de mesmo pai ou de mesma mãe, eles são chamados de meio-irmãos. É o que está no slide do 1842. Nesta hipótese, os meio-irmãos recebem herança em partes iguais. B, por exemplo, é irmão do falecido A por parte de mãe apenas. C é irmã do falecido A por parte de pai apenas. O que acontece nessa hipótese? Os dois são irmãos unilaterais. E nessa hipótese, eles recebem quinhão igual. Portanto, A é o falecido, B para o seu pai, primeiro grau, de B para A, segundo grau. C para o seu pai, primeiro grau, para A, segundo grau. Os dois irmãos unilaterais
só de pai ou só de mãe, herdam igualmente 50%, porque estão no mesmo grau, segundo grau. Tem um igualzinho para o bilateral, não tem não, Kairala? Um igualzinho para o bilateral? Não, esse é do unilateral, é o que nós vimos agora. Não tem um do bilateral? Esse é o do bilateral, professor, é que eles são iguais. Ah, tá, então volta no bilateral. Esse é o unilateral. Esse é o próximo, tem toda a razão. Aqui, B e C são irmãos bilaterais do falecido A. Ou seja, o A morre e deixa dois irmãos, a irmã C e o irmão B. E eles são irmãos de pai e de mãe. Logo, nessa hipótese, B para o seu pai, primeiro grau. Para o seu irmão A, falecido, segundo grau. C para o seu pai, primeiro grau. Para o seu irmão falecido, segundo grau. Nós temos dois irmãos bilaterais que concorrem na sucessão do falecido A. Segundo grau, ambos bilaterais, ambos herdam 50%. Reparem que, se os dois irmãos são unilaterais, ou se os dois irmãos são bilaterais, eles herdam quinhão igual. Volta no slide anterior só um momentinho, cara, para mostrar isso para eles. Não há diferença nenhuma das regras, porque no slide anterior, os dois irmãos são unilaterais, ou de pai ou de mãe. E no próximo slide, os dois são bilaterais, de mesmo pai e de mesma mãe. Então, acabamos a primeira situação em que o morto só deixa irmãos. Vamos para o próximo slide, cara, que eu vou dizer qual é que é. Passa mais um. Não, não é esse não ainda. Espera só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Não, não é esse slide não, cara. Vamos mais um. Também não é esse. Vai descendo que eu vou chegando lá. Eu vou te mostrando qual é que é. Também não é esse. Também não é esse. Também não é esse. Então não tem slide mais? Esse. É esse que você pulou. É aquele ali. É esse aí. Esse aí. A falece. Aumenta só um pouquinho se você puder, Carla, por favor. E tem o filho B que está vivo. Mas não é esse, né, Carla? Isso é a representação da classe do descendente. Também não é esse. Onde está a representação da classe do colateral? Não é esse também. Desce um pouquinho mais. Eu já sei onde vai estar. É no 1853. É esse 1853. É exatamente esse. Sobe um pouquinho, por favor. O slide anterior, do 1853. Isso. O A falece, o seu pai é pré-morto, o seu irmão B é pré-morto e o seu irmão C está vivo. O que acontece nesta hipótese? O irmão C para o irmão A é um colateral de segundo grau. A para o pai, primeiro grau, para o C, segundo grau. B está pré-morto. Logo, nós temos os sobrinhos D e E, que são colaterais de A de terceiro grau. D e E para B, segundo grau. Para o pai de A, primeiro, D e E para B, primeiro grau. Para o pai de A, segundo grau. E para A, terceiro. Nesta hipótese, nós temos dois sobrinhos do morto, colaterais de terceiro grau, concorrendo com um irmão do morto, colateral de segundo grau. Reparem que, pelo 1853, eu aplico a representação. Então, C herda por direito próprio, a metade, partilha por cabeça, e D e E herdam por representação ao seu pai B, que se vivo fosse, teria 50% de herança, e partilham por estirpe. Portanto, neste caso, o colateral de segundo grau, irmão do morto, divide herança com os colaterais de terceiro grau, que são os sobrinhos do morto. Este é o único caso de representação na classe dos colaterais. Deve ter mais um slide do 1853. Desce, por favor, para mim.
Se tiver mais um, tem, né? Neste caso aqui... Ah, não, nesse caso aqui eu já misturei tudo. Vê se tem mais um do 1853, Carela, ou se acabaram. Não, acabaram. Então, pode tirar os slides. Então, nós vamos ter o único caso de representação quando o irmão do morto, colateral de segundo grau, divide a herança com o sobrinho do morto. Agora, Carela, acha de se pôr na tela o slide do 1840, em que todos os irmãos do morto já faleceram e o morto só deixou sobrinhos. É o 1840, tá? Existe uma situação curiosa em que todos os irmãos do morto já faleceram e o morto deixou apenas sobrinhos. Se o morto só deixou sobrinhos e não irmãos, a concorrência entre eles se dá por cabeça. A partilha é por cabeça e não por estirpe. Porque se todos são igualmente sobrinhos do morto, todos são igualmente colaterais de terceiro grau, logo não haverá representação. E, portanto, nós vamos ter uma situação em que os sobrinhos herdam por direito próprio e partilham por cabeça. Reparem aqui que o A falece e, nesta hipótese, nós temos a irmã de A, C, que é pré-morta, e o irmão de A, B, que também é pré-morto. Nesta hipótese, todos os sobreviventes são sobrinhos do morto. Não há irmãos do morto. E todos são colaterais de terceiro grau. Logo, nesta hipótese, a herança é dividida em partes iguais. Mas, Simão, não era correto dar metade para B e metade para C? Pela lei brasileira, como a linha dos irmãos, o segundo grau, acabou, eu partilho em partes iguais. Eu não sigo a troncalidade, porque, na verdade, D, E e F têm igualdade de graus entre si. Eles, três, são sobrinhos do falecido. Logo, eles herdam por igual. Há uma tendência dos alunos em manter a troncalidade, fazendo com que eles dividam a herança como se fosse 50% de C que iria para a filha dela, que é a sobrinha F, e 50% de B que iria para D e E. Não, isso é um erro. Cada um dos sobrinhos partilha por cabeça e herda por direito próprio 1/3 da herança. Cara, desce mais um, só para eu ver se tem mais alguma, antes de eu explicar do bilateral e do unilateral, que é diferente. Aqui é a mesma coisa. B e C eram irmãs, no caso, unilaterais de A. E A morre e deixa 3 sobrinhos, D, E e F. Reparem que, pelo fato das irmãs de A, colaterais de segundo grau, estarem mortas, os sobrinhos D e F não partilham por estirpe, mas partilham por cabeça e herdam por direito próprio. A diferença desse slide para o slide anterior é que no slide anterior os irmãos pré-mortos eram bilaterais. Nesse aqui as irmãs são unilaterais. Mas isso não muda nada, porque eu tenho nesses primeiros slides só unilaterais ou só bilaterais. Eu não misturei ainda, eu vou misturar didática e oportunamente. Portanto, neste caso, os sobrinhos D, E e F vão receber cada um 1/3 da herança. Eles partilham por cabeça. Não se aplica representação, porque são todos de mesmo grau. Para se aplicar representação, eu tenho que ter irmão do morto, segundo grau, concorrendo com sobrinho do morto, terceiro grau. Senão, não se aplica a regra da representação. Todos partilham por cabeça. Todos herdam por direito próprio. Muito bem. Pode tirar o slide? Todos os meus exemplos até agora, eu tratei de irmãos sempre bilaterais ou sempre unilaterais. Todos os exemplos até agora, eu tratei de pessoas que eram meio-irmãos ou irmãos bilaterais.
eu não misturei irmãos unilaterais com os bilaterais. Por que eu não misturei? Porque o artigo 1841 vai dizer o seguinte: concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. O irmão unilateral tem meia cota e o irmão bilateral tem uma cota. Se quiserem, para facilitar a conta, o irmão unilateral, eu sempre faço assim para facilitar a conta, tem 1x. E o bilateral tem 2x. Eu sempre faço a conta não com meio e 1, mas com 1 e 2. Mas, Simão, se um irmão estiver concorrendo na sucessão do outro e for bilateral, ele recebe mais do que o irmão bilateral? Então, por exemplo, eu sou irmão da minha irmã do primeiro casamento do meu pai. Nós somos irmãos de pai e de mãe. Sim. Minha mãe morre, meu pai viúvo se casa de novo e tem mais um filho. Sim. Ele é meio irmão. Se você, Simão, morrer, o seu irmão por inteiro tem o dobro do que tem o meio irmão? Sim. Mas isso não é inconstitucional porque a gente faz distinção entre os irmãos? Não. A lei, o texto da Constituição, proíbe discriminação na sucessão do pai com relação aos filhos. Ou seja, quando eu vou herdar do meu pai, não quando eu vou herdar do meu irmão. Não se esqueçam que aqui o de cujos não é meu pai. O de cujos é sempre o meu irmão. Tanto que eu estou na classe do colateral. Se fosse meu pai, eu estaria na classe dos descendentes. Portanto, eu, Simão, morrer e deixar mais herança para o irmão bilateral e menos para o unilateral, segundo a lei, não é nenhum problema. Mesmo porque o colateral não é herdeiro necessário. E, portanto, nada impede que eu faça testamento, se eu quiser, deixando tudo para o unilateral, tudo para o bilateral, ou nada para ninguém e tudo para uma instituição de caridade. Portanto, senhores, portanto, senhoras, não digam, não caiam na falácia de dizer que eu, irmão, quando morro, seria inconstitucional que um irmão recebesse mais que o outro. Eles não são meus filhos, eles são meus irmãos. E, portanto, não há nenhuma inconstitucionalidade. Tá? Aqui não é sucessão do descendente com relação ao ascendente. Bom, dito isto, vamos ver, então, o slide do 1841 que o Kairala vai projetar. A mistura de meio-irmão, o irmão unilateral, com o irmão bilateral. Bom, concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que aquele herdar. A tem 2 irmãos. B, que é bilateral, e C, que é unilateral. B, para o seu pai, primeiro grau, para o seu irmão, segundo grau. C, para o seu pai, primeiro grau, para o seu irmão, segundo grau. Ótimo. Temos 2 irmãos, ambos colaterais de segundo grau. O irmão bilateral recebe o dobro do unilateral. Logo, o irmão bilateral recebe 2/3 e o unilateral 1/3. Eu vou ensinar para vocês uma regra que eu aprendi com a Tereza para fazer essa conta, minha orientadora, a queridíssima professora Tereza Cunha Lopes. Para o unilateral, vocês dão 1x. E para o bilateral, vocês dão 2x. Se eu somar, portanto, eu tenho... Kairala, está aparecendo umas coisas estranhas aqui. Petições, carimbo... Estou tentando desenhar aqui no PDF. Não precisa, Kairala, não precisa. Deixa. A gente, infelizmente, nesse sistema eletrônico, nós estamos indo muito longe demais. Longe demais, já foi muito cansativo isso aqui. Então, eu tenho 3x, que vai compor o denominador da fração. E, portanto, a herança se divide em 3 partes. 1/3 para o unilateral e 2/3 para o bilateral.
eu digo sempre para vocês, se vocês tiverem 2 bilaterais e 2 unilaterais. 2 unilaterais, 2 vezes 1, igual a 2. 2 bilaterais, 2 vezes 2, igual a 4. Ótimo. Nós vamos dividir a fração em sextos. Não errei a conta, né? Não, claro. 2 unilaterais, 2. 2 bilaterais, 4. Então, nós vamos ter 1 sexto para cada unilateral e 2 sextos para cada bilateral. Somem 2 mais 2, mais 1, mais 1. 6 sobre 6 dá 1. Portanto, multipliquem o número de unilaterais por 2 e o número de bilaterais por 1. E vão achar a parte de baixo da fração. Se forem 4 bilaterais, 4 vezes 2 igual a 8. E 1 unilateral, 1 vezes 1 igual a 1. A fração vai ser dividida por nonos, que é a soma dos bilaterais vezes 2 e os unilaterais vezes 1. Não é uma conta extremamente complicada. Basta multiplicar por 2 os bilaterais e somar com o número dos unilaterais. Então, eu vou escrever aqui bem bonitinho. Multiplicar por 2 o número de bilaterais e somar o resultado com o número de unilaterais. E chegamos ao denominador. Para quem não quiser saber o que é denominador, põe parte de baixo da fração. É assim que a gente chega nesta conta para dividir herança entre os unilaterais e os bilaterais. Eu nunca me esqueço, uma amiga minha, juíza do trabalho, foi aplicar essa regra da sucessão, porque a Justiça do Trabalho, as verbas pagas no processo trabalhista não precisam para o inventário do juízo civil. O juiz do trabalho pode partilhar as verbas trabalhistas pagas no processo. E ela foi fazer essa partilha, a coitada estava ficando completamente louca. Ela me ligou e falou, você me explica isso? E nós fomos tomar um café, e eu fui num shopping center com uma folha sulfite explicando multiplicar por 2 os bilaterais e somar com o número dos unilaterais, e você acha o denominador da fração. A conta não é exatamente complexa. Cairala, desce para o próximo slide, por gentileza. O A falece, deixa o irmão B, que é bilateral, a irmã C, que é bilateral, e os irmãos D, E e F, que são unilaterais. Então, pegamos o número dos bilaterais. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 2, 3, 7. A fração é dividida em sétimos. 2 sétimos para cada bilateral e 1 sétimo para cada unilateral. Basta multiplicar por 2 o número de bilaterais e somar a esse resultado o número dos unilaterais. Eu adoro pôr esses exemplos na prova, tá? Eu adoro, porque eu acho tão legal. O aluno fala assim, professor, acertei tudo, o raciocínio, só errei a conta. Quem errou a conta, ferrou o seu cliente. Se for o juiz, ferrou o jurisdicionado. Então, eu dou nota 0, que quem errou a conta, errou tudo. Não adianta acertar raciocínio. Raciocínio sem conta é injusto. Cara, tem mais algum slide do 1841? Ainda? Não. Aí já entra no 1842, que nós já trabalhamos, que é a igualdade dos irmãos. Então, agora, o próximo slide, pode descer mais, é do 1843, que eu vou começar dizendo o seguinte para vocês. Reparem que o primeiro slide, o A falece, eu já trabalhei, já mostrei agora há pouco, e deixa 2 irmãos bilaterais. Logo, os sobrinhos são todos bilaterais. Logo,
todos os sobrinhos herdam por direito próprio e partilham por cabeça. Porque o A deixou 3 sobrinhos, filhos de irmãos bilaterais. Desce mais um, que deve ser dos unilaterais. No outro slide, o A falece e deixa 3 sobrinhos, todos filhos de irmãos unilaterais. Todos filhos de irmãos unilaterais. Logo, os 3 sobrinhos também herdam por direito próprio, também partilham por cabeça e ficam com 1/3 da herança. Reparem que os 2 slides até agora não juntavam na sucessão sobrinhos filhos de irmão bilateral e sobrinhos filhos de irmão unilateral. Todos eram ou de unilaterais ou de bilaterais. Para responder à mistura, nós temos que tratar... Agora tira o slide, por favor. Do parágrafo 2º do artigo 1843, que vai tratar da hipótese de filhos de irmãos bilaterais concorrendo com filhos de irmãos unilaterais. E nessa hipótese, os sobrinhos unilaterais herdam a metade do que herdam os sobrinhos bilaterais. Mas isso nós vamos ver daqui a 10 minutos, quando eu voltar do intervalo com os novos diagramas sucessórios. Até daqui a pouquinho e bom café a todos.